que aconteceu com esse vácuo aqui? Hoje eu acho que é menos gente mesmo. Vamos orar? Mãe Carmen, pode orar, por gentileza? Muito bem. Nós vamos começar uma revista nova. O pessoal já se mobilizou aí no grupo para comprar, né? E é essa aqui, ó. Eles vão comprar essa revista aqui e vão receber aí. Já fez o pedido, já, né? Fazer amanhã, deixa eu ir. Porque hoje a atualização. Então, semana que vem já deve estar aí para ser distribuído para vocês. O tema é uns aos outros, a mutualidade cristã. Nós já estudamos isso em outras ocasiões aqui na Central, mas já tem um tempo bastante razoável já que a gente estudou isso, e a gente volta nesse tema. O tema da mutualidade cristã, uns aos outros. No Novo Testamento há muitas passagens que são marcadas por essa expressão, uns aos outros, falando da mutualidade. Na verdade, há cerca de quase 40 instruções uns aos outros no Novo Testamento, o que é significativo, é uma quantidade muito significativa, é grande. O cristianismo, qualquer pessoa que comece a ler a Bíblia e conviver numa igreja percebe que o cristianismo ele é marcado por ele tem essa propriedade, essa característica de promover e exigir a relação entre os seus membros, né? O cristianismo está absolutamente longe de ser aquela religião individualista. Ele não admite a individualidade no exercício da experiência religiosa. O cristianismo é diferente disso. Embora o cristianismo reafirme de forma muito clara que a salvação ela acontece de modo individual, não compartilhada de nenhuma maneira, mas o exercício da fé cristã é sempre promovido e indicado uma perspectiva relacional. Está sempre dentro de um relacionamento, não é? Então, costumamos resumir assim: a salvação é individual, mas a vida cristã é coletiva. Não existe nem salvação coletiva e nem vida cristã individual, né? Embora cada um cuide da sua espiritualidade, tenha a sua prática individual, devocional, a vida cristã é sempre coletiva. A perspectiva do Novo Testamento é sempre coletiva para a vida cristã. Então, não há nenhuma possibilidade de que o cristão, se é de fato um cristão, seja convencido a viver a experiência da sua fé
separado dos demais. Isso não existe nenhuma possibilidade disso acontecer. Não é? Embora nós vivamos num tempo em que essa perspectiva tem ganhado cada vez mais força, né? Eu creio em Cristo, mas eu vivo do meu jeito. Não preciso de igreja. Eu creio em Cristo, mas não preciso da coletividade. Isso entra nas igrejas. Essa perspectiva, que é uma filosofia do tempo, né, da geração, do tempo, ela entra nas igrejas. Não tem jeito de não entrar. Ela vai entrando aos poucos. E onde é que a gente começa a perceber isso? A gente começa a perceber isso nos cânticos que cantamos, começamos a perceber nos tipos de temas abordados nos púlpitos e assim por diante. Nós vamos percebendo uma caminhada cada vez mais para a individualização da fé. Você talvez não repare nessas coisas, mas é possível que você passe um culto inteiro, cante 7 músicas num culto, e todas as 7 só tem pronomes no singular. Eu, tu, eu, tu, eu, tu. Nenhuma das músicas trazem pronomes no plural. Nós. Entendeu? Ou seja, nós vamos perdendo de vista a coletividade e a importância da igreja, para focar cada vez mais na importância do eu, da minha relação individual. Entende? Todos os cânticos eu cantei da minha relação individual. E isso acontece. Por exemplo, muitas versões que são feitas de louvores internacionais, que lá eles são cantados no plural, de forma coletiva, as traduções vêm para nós que eles traduzem e põem tudo no singular. Isso tem acontecido muito. Entende? Então, você passa um culto inteiro cantando no culto coletivo e todas as músicas são cantadas em singular. Isso é um sintoma grave que a congregação muitas vezes não percebe. Entende? Eu fui ao culto, mas não cultuei com ninguém, cultuei sozinho. Entende? Fui lá e cultuei sozinho. Porque eu só cantei sobre eu e ele e eu, dele para mim, de mim para ele, mas não cantei em nenhum momento sobre nós. Então, a perspectiva do coletivo vai definhando. E isso acontece com muita frequência. Entende? Então, num culto coletivo, deve-se ter sempre o cuidado de selecionar cânticos que favoreçam a introspecção, a individualidade da autorreflexão diante das verdades de Deus, né? Mas também cânticos que nos lembrem da coletividade. Cânticos que nos façam cantar de olhos abertos. Alguns louvores são feitos para ser cantados de olhos fechados, outros de olhos bem abertos. Não é? Então, esse tipo de sintoma é muito comum, mas pouco percebido, né? Tem que estar um pouco mais atento ao background, aquilo que está por trás do que está acontecendo na frente, para você conseguir perceber certas coisas.
Olhos fechados porque você não visualiza Deus, né? Mas olhos abertos porque o irmão você visualiza, é isso que eu quis dizer. Por exemplo, quando eu canto assim, meu irmão, minha irmã, somos um. Não se canta de olho fechado. Esse não é um louvor que você canta olhando para cima de olho fechado. Você não está cantando a Deus. Esse louvor não se dirige a Deus. Se dirige a quem? Ao irmão. Então você não canta de olho fechado olhando para cima, né? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um. Não é um cântico que você canta olhando para cima. Entende? Então, são votos que se faz e se renovam na coletividade da igreja. Então, quando eu insisto em colocar só cânticos em que os pronomes são sempre mim, eu, né? E eu reparo muito nisso. Muitas vezes a igreja inteira está cantando, eu estou sentado ali e olhando a letra e falando assim, eu não posso cantar isso. Não posso cantar porque é mim, eu demais aí. Mim, eu, mim, eu, mim, eu, mim, eu. E no final das contas, é uma música sobre a igreja? Como assim? Se a música é sobre a igreja, tinha que ter pelo menos um nós ali. Porque não é um contrassenso, você escreve uma música sobre a igreja. Mas você canta sobre mim, eu, mim, eu, mim, eu. Eu não entendo o que o autor quer com aquilo. Entende? Então, essas coisas, elas parecem que não afetam a maneira da igreja entender, mas afetam. Elas vão formando. A compreensão cristã de alguém é como uma estalactite. Já viu estalactite dentro de caverna ou não? Aquele negocinho assim vai pingando, e leva-se anos para formar aquela estalactite, né? Aquela ponta assim, comprida, às vezes de metros de altura, mas ela levou anos para se formar. Exatamente. A consciência cristã de coletividade, de valor da igreja, elas vão sendo formadas. E quando eu canto uma música sobre a igreja que admite que eu cante sempre no singular, estou dizendo, eu sou a igreja. É isso que eu estou ensinando. Você sozinho é a igreja, né? E é o que o mundo está ensinando lá, que é possível você ser igreja sozinho. Isso não existe. Né? Não existe igreja de um só. Então, existe gente salva, individualmente salva, mas igreja não. Né? Então, esse resgate da valorização da igreja passa, inclusive, esse é só um exemplo que eu estou dando nos cânticos, né? Mas até a escolha de temas, a perspectiva mesmo das coisas, são sendo sintomas que você vai coletando para ter um diagnóstico da compreensão que se tem sobre essas coisas. E quando você lê o Novo Testamento, e o Novo Testamento nunca fala de igreja numa perspectiva do indivíduo, mas só da coletividade, você descobre, então, que as coisas estão caminhando fora do que a Escritura prescreve. Ok? Então, a palavra mutualidade vem de mútuo, é aquilo que se tem em comum. Vocês lembram como é que o livro de Atos descreve o nascimento da igreja? E como isso fluiu de forma natural na igreja no início, em Atos capítulo 2. Atos 2, 42 a 47.
que diz aí? Louvando a Deus e caindo na graça do teu povo, de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Do 42 até o 47, por favor. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém. Então você tem aí uma descrição do que é ser igreja, da forma mais desprendida de institucionalização possível, né? E você tem aí, olha, todas as práticas, quase todas elas aí, talvez exceto a oração que possa ser praticada na individualidade, elas só são possíveis na coletividade, né? Servir uns aos outros. Como é que você faz isso sozinho? Né? Como é que você serve sozinho? Servir alguém sozinho é autosservir, né? É self-service, literalmente, né? Servir a si mesmo. Você amar a si mesmo também não acrescenta nada. Você repartir o pão com você mesmo. A comunhão, né, experimentada consigo mesmo. Então, quando a gente vê na nossa sociedade, agora tem gente que casa consigo mesmo, você já viu? Já tem gente, literalmente, que se casa consigo mesmo. Teve um... Tem gente agora que está casando consigo mesmo. Eu casei com mim mesmo. Entende? E a gente vê, a gente dá risada e fala assim, puxa, isso já é psiquiatria, já é outra coisa. Isso é só alguém que deixou de ter alguém que simplesmente resolveu ignorar o que os outros vão dizer, mas as pessoas já vivem assim, mesmo estando casado com outro. Tem gente que se casa com alguém, com outro, mas no fundo está casando consigo mesmo. Entende? Está cheio também. Então, e quando você fala isso, não tem na igreja, graças a Deus. Será que não? Talvez não tenha ninguém casando consigo mesmo, mas será que não tem gente servindo a si mesmo? Será que não tem gente que faz, dizima, contribui para a ação social, mas o objetivo é que isso retorne para si mesmo? Não é a mesma coisa? Não sei se vocês estão acompanhando meu raciocínio, não. Então, muitas vezes, o que acontece é isso, é que nós estamos... O outro é só um meio para servir a nós mesmos. O outro é só um meio para nos garantirmos, nos preservarmos, nos amarmos a nós mesmos. O outro não é o fim do amor, o outro é o meio pelo qual eu me amo. Então, o outro é só o instrumento pelo qual eu
pratico tudo com vistas em mim mesmo. É o mesmo egoísmo. Então, esse uns aos outros que o Novo Testamento tem, que são muitos, eles vão deixar a gente presos a essa condição de que a igreja, eu sou parte dela, eu não sou a igreja. Ninguém sozinho é a igreja. A igreja é a coletividade. E nessa coletividade se trabalha e se serve o outro, né? Então, na comunhão da igreja, o que se tem é isso, é a ideia de se ter em comum, né? Mutualidade. A mesma coisa com relação ao exercício dos ministérios e dos dons. Por exemplo, como é que eu vou tentar dar um exemplo prático dessas coisas? Quando alguém é salvo e se torna membro de uma igreja, qual é a expectativa natural dessa pessoa? Ser acolhido. Essa é a expectativa natural, qualquer pessoa teria. Certo? E a expectativa natural da igreja natural deve ser a de acolher. É a expectativa natural. Espiritualmente, nós sabemos que quando alguém é salvo, é enxertado por Cristo no corpo. Não necessariamente e ao mesmo tempo, isso acontece visivelmente. Uma pessoa pode ser salva ainda antes de se tornar membro de uma igreja, né? Então, espiritualmente, ela é enxertada no corpo de Cristo, mas ela não está ainda visivelmente ligada a uma igreja. Mas quando ela se torna membro de uma igreja local, a expectativa dela é de que isso ganhe contornos palpáveis. Aquilo que é uma doutrina, uma verdade espiritual, se torne tangível, experimentado, não é? Porque se alguém é salvo lendo a Bíblia, numa fazenda, lá sozinho, ele é salvo e ele é parte do corpo de Cristo. E essa pessoa, naturalmente, vai desenvolver, se é salvo de verdade, o desejo de estar com os irmãos. E ele procura uma igreja, a expectativa de que aquilo que é uma verdade espiritual se materialize, de maneira a ser experimentado, né? A ser vivido e experimentado na prática. O que acontece é que quando isso não acontece, pelo motivo que for, a sensação que causa é de que há uma distância entre doutrina, verdade e prática, em que coisas podem ser muito verdadeiras falando, lendo lá na Bíblia, mas nunca experimentadas. E aí isso vai para outras coisas também. E aí ele lê que Cristo vai voltar um dia. E ele sabe que aquilo é uma verdade. Só que não há nenhuma experiência da expectativa. O coração não nutre nenhuma experiência da expectativa da volta. A volta não parece real. Ele lê que existe uma guerra espiritual. Ele crê que isso seja verdade.
mas ele não vive como se aquilo fosse de fato real. Entende? Ele não tem nenhuma esperança de que isso realmente o afete. Por quê? Não, por quê? Porque eu leio as coisas, são verdades ali, mas não são experimentadas aqui, elas não se materializam aqui. Entende? E aí você vê crentes que dizem assim, eu creio que Jesus vai voltar, mas vivem como se não fosse. Eu creio que Jesus é realmente santo e quer a santidade, mas vive como se não quisesse. E coisas desse tipo. Aí ele divorcia a verdade da prática. Ele rompe as duas coisas. E muitas vezes isso começa com a experiência da comunhão falha. Diz, meu irmão, foi você que pediu, né? Sim, Salmo 33 133, né? Ele é assim, a bandeira, né, da comunhão dos crentes, assim. Você leu qual versículo aí? Capítulo 1, 12 e 13. Então, qual que é a versão que você está usando? Lá na capa eu acho que você tem, não é na capa. Qual que é? Tito 2, 12 e 13. Então, porque a versão que o Adílio leu, de Tito 2,12, né? Educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente.
eu não sei qual que é a versão que ele deu ali, mas eu acredito que seja a NTLH ou a NVI. Oi? Que a dele traduz tudo isso aqui pela expressão estilo de vida. Né? Na NVT, Nova Versão Transformadora. Ela diz, deixando esse estilo de vida pecaminoso. É assim que a versão dele traz. Eu não gosto de estilo de vida, da expressão estilo de vida, para se referir ao cristianismo. Né? Tem muita gente que fala, santidade é um estilo de vida. Não, não é. Né? Não é estilo de vida. Estilo de vida, 2 santos podem ter estilos diferentes e os 2 serem santos. Estilo é estilo. Estilo é o gosto pessoal, é jeito. Não é? Então, você tem o seu estilo, eu tenho o meu, ele tem o dele. Ele gosta de usar chapéu, fivelão, bota. Você gosta de usar camisa de basquete, time de basquete. Estilo é uma coisa. Estilo de vida não tem nada a ver com santidade. É o estilo de vida ímpio. Então, só que isso não é santidade. Você trocar de estilo não muda nada. A santidade não é um estilo de vida diferente na prateleira. Você tem vários estilos de vida. Você tem um estilo de vida ascético, você tem um estilo de vida workaholic, você tem estilo de vida assim, você tem estilo de vida... Estilo de vida são opções. Você escolhe aí qual estilo de vida te agrada. Estilo de vida, todo mundo tem um, mesmo que não saiba. Mesmo que não saiba o nome. Você tem o seu estilo de vida. Né? É um estilo de vida simples, é um estilo de vida sofisticado, é um estilo de vida tecnológico, é um estilo de vida campestre, é um estilo de vida rural, é um estilo de vida urbano. E todo mundo tem um estilo de vida. Você tem um estilo de viver, seu jeitão de viver, seus gostos, seu jeito de vestir, não é? Seu corte de cabelo, isso faz parte do seu estilo. Todo mundo tem um estilo de vida. Então, a santidade proposta pelo cristianismo não é um estilo de vida onde você opta, é mais uma opção na prateleira. Deixa eu dizer, não, agora eu não quero mais ter esse estilo de vida, eu vou ter esse aqui. Isso não é santidade. Santidade não é uma coisa que você opta assim, como se fosse você trocasse de roupa. A santidade de Deus não é um estilo de vida. Ela pode estar presente em quase todos os estilos. Você pode continuar tendo um estilo de vida rural e ser santo. Ter um estilo de vida sofisticado, que anda de terno, e ser santo. Você pode ser rural e não santo. Da mesma maneira que pode andar de terno e não ser santo. A santidade, ela santifica o estilo de vida. Entende? Ela purifica o estilo de vida. Eventualmente, ela pode exigir que você abandone o estilo de vida, se ele for pecaminoso. Eu tenho um estilo de vida boêmio. Esse é um estilo de vida que a santidade não admite. Para santificá-lo, ela elimina. Não tem como purificar a boemia. Boemia precisa ser abandonada. Meu estilo de vida é assim, eu bebo todo dia, eu frequento o bar. É meu estilo de vida. Eu volto para casa sempre de madrugada depois Esse é um estilo de vida que não cabe. Entende? Agora, outros estilos de vida, né? Um estilo de vida elegante, como o da Tina. A pessoa gosta de viajar. É um estilo de vida. Qual o problema? O cristianismo só vai santificar isso. Entende? Então, o cristianismo não exige que você troque o estilo de vida sempre. Porque a santidade não é uma outra opção de estilo de vida. Deixa esse estilo de vida, toma esse aqui. Esse aqui é o estilo de vida do cristianismo. Não.
O estilo de vida do cristianismo é qual, então? O mesmo que o apóstolo Paulo viveu? Vamos vestir as mesmas roupas? Usar o mesmo sotaque? Frequentar os mesmos lugares? Como é que é isso? Qual que é o estilo de vida, então, do cristianismo? Se cristianismo é estilo de vida, me descreva o estilo de vida do cristianismo. Qual é? Então, viver como Jesus viveu, no mesmo estilo de vida? Então, nós também vamos abrir mão de tudo. Ninguém vai ter casa própria, porque Jesus não tinha. Vamos usar as mesmas roupas, ter o mesmo corte de cabelo de Jesus. Porque isso é estilo. Não é estilo. Você pode ver que Jesus não estava preocupado com o estilo. Jesus não mandou ninguém ir trocando de estilo, mandou trocar de vida. Entende? Não é o estilo de vida. Santidade não é um estilo de vida. Santidade é outra maneira de olhar a realidade. Santidade é outra ótica para a realidade. Santidade é outra cosmovisão. Santidade é outra maneira de fazer a leitura do que acontece, da realidade. É outra maneira, é outra concepção de justiça, é outra concepção de valores. Isso é santidade. Entende? E isso vai santificar o seu estilo de vida. Entende? Se o seu estilo de vida puder ser santificado, se não puder, ele vai exigir que você aí realmente troque. Mais ou menos o que acontece com certas igrejas, denominações, que adotam um estilo de vida, adotam um estilo, uma vestimenta, um estilo, e falando que aquilo é santo, aquilo é a santidade. Enquanto que a santidade é de dentro para fora. Exato. E aí é refletido aqui fora. Porque se isso fosse a santidade, 200 anos atrás a santidade era outra. Porque não eram as mesmas roupas. Não é? Então, santidade não é necessariamente uma questão de roupa. Mas em cada geração encontrar a decência. Então, porque se fosse assim, a santidade mudaria com as gerações. Mudou o estilo de roupa. Nós não usamos mais roupa como no Brasil colonial. As irmãs não vêm para cá de sombrinha, luvas até no cotovelo, apertadas quase sem respirar, vêm para serem decentes. Então, o que mudou? A santidade mudou? Não, a santidade não muda. O estilo mudou, a santidade não. Entende? Santidade não tem a ver com estilo, o estilo muda. Estilo é uma coisa cultural. Santidade não tem a ver com cultura. Santidade tem a ver com princípios eternos e valores, dentro de qualquer cultura. Senão, todo país que se convertesse teria que adotar a mesma cultura de Israel. Não é. Mas adotar os valores do reino. E manter a sua cultura onde essa cultura passar no teste desses valores. Entende? Se uma tribo indígena se converte, o que ela deve fazer? Pegar a sua cultura e passar pelo crivo dos valores. Aquilo que passou no teste dos valores de Cristo permanece. Porque é uma cultura que foi santificada. E eles continuam com os mesmos ritmos musicais, com as mesmas danças, com as mesmas roupas, com as mesmas pinturas, com as mesmas artes, com a mesma arquitetura, com o mesmo estilo de vida, só que santificado pelos valores do reino. A mesma coisa vai acontecer com São Paulo, com o Rio de Janeiro e assim por diante. O Evangelho, se você diz que santidade é um estilo de vida, você só está dizendo que só existe uma cultura santa. E é isso que os crentes fazem muito com os outros. Assim, não, isso é do diabo,
Isso é do diabo, por quê? Porque não é do nosso jeito evangélico. Confunde uma coisa com a outra. Entende? E aí o outro cara que está lá fora olha e fala assim, mas, espera aí, é a mesma coisa. Aí o crente não quer admitir, e é a mesma coisa, muitas vezes. Só que uma coisa é santificada. Quando as primeiras igrejas evangélicas que começaram a usar guitarra elétrica, meu irmão, dá uma pesquisada. O furdunço que foi no ambiente evangélico, nas primeiras igrejas que começaram a adotar a guitarra elétrica, porque a guitarra veio do rock, a guitarra elétrica, e aqui no Brasil, as primeiras igrejas que começaram, além do violão acústico, começaram a usar a guitarra elétrica, foram chamadas de tudo quanto é nome. E as primeiras que puseram bateria, então, eram execradas mesmo. A denominação chegou a expulsar igrejas por porem bateria. Hoje, quem se espanta com bateria? Você se espanta com uma bateria dentro da igreja? Com guitarra? Não. Por quê? Você já pensou? Então, quem estava certo? Aqueles que criticaram a entrada disso ou aqueles que insistiram nisso? Quem estaria certo? Quem foi mais santo do que o outro aí? Santidade não tem a ver com isso. Pastor, você já ouviu falar da igreja da Caverna de Adulão? Já. Lá em BH? O estilo deles é totalmente diferente. A gente olha assim para nós, quem é de Deus, não. Entre aspas, né? Mas quando você conhece o trabalho deles, quando vocês conhecem, é totalmente para nós aqui que é mais do interior, é assim, quando eu vi a primeira vez, né? Deus, Eu não estou defendendo o exótico. O exótico talvez quase nunca é o melhor caminho, mesmo é ser exótico, não. Entende? O que eu estou chamando a atenção é para você não achar que ser santo é trocar o estilo de vida. A pessoa, então, ele tinha uma vida comum aí fora, aí se converteu. Agora não, agora ele anda só de gravata, agora toda hora que você olha para ele está sempre com a camisa social, calça social, sapatinho lustroso, e você olha para ele e fala assim, puxa, agora ele é crente mesmo. Isso não é ser crente, entendeu? Não é a troca do estilo que faz ele ser santo. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, o perigo da expressão é esse, porque a expressão estilo de vida ela é mais ligada à cultura do que a valores. Então, é só isso. O estilo de vida não é só roupa. Roupa é só um exemplo, né? É linguagem, é tudo, envolve toda uma cultura inteira. Cultura é linguagem, crenças, artes, inclusive moda, estética, né? Corte de cabelo, lugares que se frequenta, maneira como se vê, política, tudo isso faz parte de uma cultura, de um estilo. Entende? É a mesma coisa, se eu falar para você assim, olha, eu tenho um primo que toca numa banda de heavy metal, como é que você o imagina? Você o imagina tatuado, cabeludo, com um piercing, não é assim que você o imagina? Se eu chego aqui e apresento aqui um cara com um chapelão, camisa de xadrez, um fivelão, uma botina catitó, aqui você vai falar, esse é o cara, mas espera aí, né?
Não, aí ele tinha que tocar sertanejo. Não é isso que você ia pensar? Por quê? Porque o estilo de vida, uma coisa nunca vem sozinha, ela sempre puxa outras que fazem parte da cultura. Entende? Raramente você consegue ver gente que consegue pensar de uma coisa só. Entende? Mas é a mesma coisa. Se eu falar para você que eu tenho um primo que é peão, né, vive lá de amansar cavalo, e você nunca esperaria ver ele aqui de cabelo comprido, com a camiseta do Metallica, com a calça jeans toda rasgada, de coturno. A expectativa não seria essa. Por quê? Porque a gente sabe que aquela cultura, aquele estilo de vida de quem faz isso, envolve mais coisas do que lidar com o cavalo. Envolve todo um jeito de vida, a maneira deles verem a vida é ligado a essa perspectiva mais campestre, mais do campo, mais da vida assim. Então você já espera que tudo nele, o jeito de falar, os gostos, né? O gosto musical, o sotaque, a moda dele seja apropriada para aquele tipo de vida campestre. Isso é o natural, entende? Eventualmente você toma algum susto, fala, ué, mas peraí, você gosta disso? Ele gosta, eventualmente acontece. Mas normalmente associa. Por quê? Porque o estilo de vida é toda uma cultura. E o cristianismo não oferece para você uma cultura nova. Entende? O cristianismo não está aqui para ser uma opção de cultura. Você tem essa cultura, essa cultura, essa cultura, essa cultura, e tem aqui o cristianismo também, se você quiser. O cristianismo não é uma opção na prateleira. É isso que eu estou tentando deixar claro. O cristianismo, Jesus não veio aqui dar mais uma opção para você. Você tem vários jeitos de viver aí. Você pode viver assim, e pode viver do jeito que eu estou falando. Não, ele não é uma opção. Jesus veio e falou assim, não, se você não for cristão, você simplesmente está perdido. Então não é uma opção. Entende? Então, pessoas em qualquer uma dessas culturas têm que ser cristãs. Agora, se o mundo inteiro se converter, então nós não vamos ter mais ninguém que gosta de usar chapéu e andar a cavalo? Entende? Se 3 corações inteiras se convertessem, hoje, imagina, acontece alguma coisa, hoje, todo mundo, em 3 corações, quase 90 mil pessoas, todos se convertem. Amanhã, então, ninguém mais anda de skate lá no Parque Dondim. Não vai ficar abandonado, vai crescer mato lá. Por quê? Porque agora todo mundo é crente, crente não anda de skate. É isso? Sim. Exatamente. Então, por exemplo, aqui em Três Corações tem bastante gente que gosta desse estilo de vida campestre, né? Meu irmão, por exemplo, gosta de andar a cavalo todo final de semana. Está lá, investe dinheiro nessas coisas, compra chapéu, manda fazer sela, esse monte de coisa. E sai andando a cavalo. Às vezes fica 3 dias andando em cavalo, aí, vai em cidade longe. Então, se ele se converter, e todos os amigos dele, ninguém mais anda a cavalo. Eles vão soltar os cavalos na natureza, porque agora é crente. É isso? Então, é o que eu estou falando. Entende? O estilo de vida dele não precisa mudar, só precisa ser santificado. Por exemplo, se ele ia andando a cavalo numa romaria, isso ele não vai mais. Entende? Se ele judiava do cavalo, agora ele não judia mais. Vai santificar esse estilo. Mas o estilo, não necessariamente, esse, pelo menos no exemplo que eu estou dando, né? Não precisa ser mudado. Agora, outros, como eu disse, precisam ser mudados. Porque há estilos de vida que não tem conserto. Ele precisa ser literalmente
amputado, não tem jeito. Como o estilo de vida boêmio, né? Há estilos de vida que realmente não cabem, eles vão ser substituídos, mas nem tudo. Você já imaginou morar num lugar onde todo mundo tem o mesmo gosto? No começo você pode pensar assim, se for o gosto igual ao meu, deve ser bom. Se todo mundo gostasse do mesmo estilo de música que você, no começo você fala assim, beleza, todo lugar que eu for vai estar tocando música que eu gosto. Meu irmão, vai ser uma chatice. Deus não fez o mundo para ser assim. Hein? A graça da vida é pegar no pé daquele que é pagodeiro. Se não existisse o pagodeiro, eu ia tirar sarro de quem? Entende? Então, só ia ser santificado. Entende? Agora, o funk não dá para ser santificado, tem que ser substituído. Entende? Porque toda a premissa dele não dá para ser restaurada. A premissa inteira. Então, o que eu estou dizendo é isso. O cristianismo, ele não é esse estilo de vida. Você não pode ser mais cowboy, você tem que ser crente assim, e é assim que crente é. Entende? Não, você não pode ser mais um homem da roça, um campestre, você tem que ser assim. Você não pode ser mais skatista, você tem que ser assim. Você não pode ser mais um estilo de vida militar. Geralmente, gente que gosta muito de vida militar, passou a vida inteira, assume um estilo de vida. Ele estava na reserva, mas acorda às 5 da manhã, né? Acompanha lá algum hino, alguma coisa. É o estilo de vida da pessoa, virou um estilo de vida. Né? O pastor Wanda é quase isso. O pastor Wanda até hoje age como um fuzileiro, assim, tudo organizadinho, tudo militar, né? No jeito de viver dele. Ele é todo metódico, como um militar é. Ele teve que mudar o estilo de vida? Não tem que mudar, ele só santifica isso. Entende? Então, assim, algumas coisas não cabem dentro do cristianismo, têm que ser substituídas. Algumas não passam no teste dos valores. Mas outras passam. Então, o cristianismo, ele é dado para ser suficiente. O evangelho, a Bíblia é a mesma em qualquer cultura. Nós não escrevemos uma Bíblia nova para cada cultura. Fazemos isso? Então, nós vamos pregar o evangelho lá na Escócia. Mas então tem que ser outra Bíblia, porque lá os homens usam saiotes. Lá os homens usam o kilt, né? Aqueles saiotes. Então, nós vamos ter que escrever uma Bíblia diferente para adaptar. Não, a Bíblia é a mesma. Por quê? Porque a Bíblia não lida sendo uma opção cultural. Ela santifica a cultura. Então, a Bíblia é a mesma para qualquer cultura, em qualquer época. É por isso que a Bíblia é a mesma para qualquer cultura, em qualquer época, em qualquer lugar do mundo. Não precisa ser uma Bíblia para cada povo. Porque não é uma cultura, ela não está oferecendo uma cultura nova. Ela está oferecendo a santificação da cultura. Alguém pediu para falar? Quem foi?
Então, eu vou dizer uma coisa para você. Toda pessoa que tem a perspectiva de que santidade é estilo de vida, ela precisa, então, definir qual estilo de vida é santo. Se santidade é um estilo de vida, que estilo de vida é esse? E ela sempre vai dizer, é o meu. O meu estilo de vida é o santo. Entende? Então, ela sempre será um legalista. Toda pessoa que acha que santidade é estilo de vida, sempre será um legalista, porque ele nunca quer que você seja como Cristo, ele quer que você seja como Ele. Você se vista como Ele, pense como Ele, fale como Ele, frequente o mesmo lugar que Ele, tenha o mesmo gosto que Ele. Entende? Porque como para Ele santidade é um estilo de vida, e você pergunta, mas que estilo de vida é esse? Ele vai dizer, o meu. Entende? Porque se ele falar que é outro, ele diz que não é santo. Entende? Então, isso é sempre um problema. E outra coisa, e toda pessoa que tem essa perspectiva sobre a santidade, nunca consegue enxergar realmente as falhas de santidade. Porque as falhas reais de santidade estão além do que ele consegue enxergar, porque ele está olhando sempre a cultura, a estampa. Ele nunca vê o conteúdo. Ele sempre está olhando para a estampa, entendeu? Para o ritmo, para a roupa, para o sotaque, para o corte de cabelo. Ele nunca vê por trás. Então, ele tem dificuldade de identificar realmente os pecados, as reais falhas graves na santidade e passa batida. Ou seja, usando as palavras de Jesus em vez das minhas, toda pessoa que entende santidade só como uma opção de estilo de vida é aquele que coa o mosquito, mas engole o camelo. Entende? Sempre estará preocupado com as coisas pequenas do que se vê por fora e não com as grandes que estão por dentro. Sempre será fariseu, mesmo que não saiba disso, né?